que eu tenho para dizer sobre Dia das Mães? Mãe é ser humano. Como todo ser humano, tem emoções, tem sentimentos, tem conflitos, já foi filho. Se você hoje é filho, se você hoje é filha, você sabe os conflitos que você tem com seu pai e com a sua mãe. Você sabe, dentro de terapias, o quanto que se fala, né, em pai, em mãe, em família, em estrutura, que as coisas vêm da infância, que as coisas vêm da gestação, que as coisas vêm da ancestralidade, que as coisas vêm, né, dessa infância, dessas pessoas que nos cuidaram e que, teoricamente, deveriam, né, ser nosso porto seguro, nos defenderem, nos protegerem, nos ensinarem coisas, né, para viver bem em uma vida adulta saudável. Mas, na nossa cultura, isso é algo praticamente raro, aonde educação é aprender a ler, escrever, fazer conta, estudar, né, biologia, geografia, estudar história, enfim, estudar português, alguma pouca coisa de arte. Nos anos iniciais, a educação física não é nem obrigatório, né, onde é o período que a criança mais precisa trabalhar habilidades motoras, está em crescimento, em desenvolvimento e precisa estar em contato com o seu corpo, né? Então essa parte de estar em contato com o seu corpo de uma maneira saudável, agradável, inteligente, conhecer sobre suas energias, conhecer sobre sua mente, porque enquanto a gente é criança, enquanto a gente não é adulto, nós não temos a capacidade de lembrar quem nós somos, de nos conhecer como espírito e como alma. Nós não temos essa compreensão. Nós só podemos fazer isso depois de adulto. Só que a questão é que até chegar em ser adulto, além de a gente já ter esquecido, e a gente foi muito condicionado a não dar valor a nós, ao que a gente sente, a nossa intuição, a nossa percepção, o nosso contato com a nossa sabedoria maior, nosso eu interior. A gente foi muito condicionado aqui, e pelas questões exatamente de estar sendo criança, né, biologicamente, inclusive, nós não temos condições, então a gente passa o poder muito para o outro, para quem tem o poder sobre nossas escolhas, digamos assim, nossas vontades, nossos desejos. E vão estar dizendo, você pode, você não pode isso, você não só fazer, mas você pode como capacidade. E realmente, como criança, nós não temos muitas capacidades, né? Nós precisamos dessa orientação. A questão qual é? A gente cresce acreditando que a gente é desse jeito como quando é como criança. Então, essa atualização de sistema ela é muito importante. E tudo isso é para dizer o quê? Que nossos pais, nossas mães, né, no caso do Dia das Mães, elas são seres humanos. E que muito menos, né, para quem já está adulto, né, de 30 mais aí, 35 mais, muito menos eles tiveram, esses pais, contato, né, com acesso, por exemplo, à internet, como temos hoje, e informações que pudessem ajudar. E também não tinham tempo, porque era uma vida onde não tinha tanta facilidades também para se fazer as coisas e se envolvia muito tempo de sobrevivência. E quando estava cansado, queria fazer as coisas, né, normais, digamos, para espairecer, relaxar, e não se entrava, e conforme então a crença religiosa ou a cultura, não se entrava em contato com emoções, né? Isso é algo muito, não, isso era reprimido, né? E assim, muitos tabus e tudo mais. Muitas dessas coisas acontecem, esses programas também, para nos tirar do nosso centro de poder, da nossa força interior, né? Para que sirvamos a propósitos maiores, não é? Então, dito isto, cabe aqui informar que mães são mulheres que foram crianças, que tiveram pais e mães, não ensinaram muitas das coisas sobre ser humano, ser um ser humano em evolução, né? Com energia, com alma, com um propósito, né? Que nós não nascemos como uma folha em branco.
Então, muitas mães, por mais boa vontade que tenham, muitas vezes não têm nem habilidades para ensinar sobre essas coisas. Algumas já podem ter mais naturalmente, outras nem tanto. E cada um tem a mãe que precisa, já começo falando aqui, né? A mãe que escolheu ter, vamos botar por aí. Então, não é por acaso. Então, não tô aqui para achar culpados, nem porque isso não adianta nada, né? Eu não tenho essa filosofia de culpa, né? Ela, no meu ponto de vista, é uma filosofia que mantém a pessoa presa e tira o poder dela. Então, isso não é uma filosofia que eu apoio e que eu coloque aqui. O que eu estou trazendo não é para ninguém se culpar, é justamente para tirar a culpa disso. De que se alguma mãe pode ter, que não fez algo que acha que deveria ter feito, e também culpa de um filho que acha que não fez o que deveria ter feito, e por isso que a sua mãe o rejeita, ou não ama, ou não trata de uma maneira, né, acolhedora, com reconhecimento sobre os teus dons, tuas capacidades, né, as tuas vontades, aquilo que anima a tua alma, né, como um ser completo. Muito além de um ser material neste mundo, vivendo neste mundo material. Então, filhos que têm pais com uma visão material e filhos que não têm visão material, têm uma visão mais holística, mais ampla, mais, né, não vão ser vistos. Não vai ser visto essa parte sua. É muito raro isso acontecer, não é? Ao contrário, já é possível. Pais, então, que têm visão holística, mas filhos que nascem com uma estrutura muito material, vão ser vistos no seu todo, né? Mas talvez não valorizem esse holístico dos pais, né? Essa questão. Mas, como eu falei, cada um tem o pai que precisa, a mãe que precisa, o filho que precisa, a filha que precisa. Nada é por acaso. E aqui eu trago esse ponto, então, que pessoas que se sentem rejeitadas tendem a se excluir, tendem a se retirar ou se revoltar. Vamos falar com as que tendem a se retirar e a acreditar, porque acreditam que o outro, então, é mais importante, tem mais poder e precisa, enquanto esse outro não der esse reconhecimento, essa validação, dizendo, ó, você é assim e eu te amo assim como é, você sentir isso, você acaba ficando, se isso não acontece, você fica sem um lugar no mundo, você sente que você não tem lugar no mundo. Porque o nosso lugar no mundo, dentro de uma visão sistêmica também, é lugar de filho, de filha. Esse é o nosso lugar. Porque só o filho e a filha, nesse lugar, consegue pegar a sua vida, que já recebeu. E às vezes a gente quer mais desse homem e dessa mulher, desses pais, dessa mãe, fica querendo coisas deles e não pega a vida. E quando pega a vida, já tem tudo. Então, esse homem e essa mulher é só um homem e uma mulher, um ser humano. E eles não são essa fonte divina e maravilhosa que a gente quer, que é a vida. Então, quando a gente pega a vida, a gente tem tudo que nós precisamos já aqui conosco. E essa é a cura, essa é a expansão de consciência. Esse é, ao mesmo tempo, o desapego, né, de uma visão romântica sobre mãe, maternidade, família, né, Margarina. Então, essa data, né, eu tô falando aqui com quem não teve, né, talvez mães, tipo, narcisistas, porque sim, narcisistas são mulheres também, narcisistas podem ter filhos, e pode ser que você tenha sido filho de uma pessoa narcisista, né? Ou então, você tem o outro lado, né, dessa dupla aí, que é a parte de dependência, codependência. Então, você pode ter, né, porque mulheres são dependentes e mulheres dependentes, codependentes, têm filhos também. Você pode ter sido filho
filho de uma pessoa assim fraca e que não pôde também te defender e te ensinou, te ensinou entre aspas, né? Porque te mostrou, vivendo pelos próprios exemplos, você foi assimilando coisas de que era assim a vida. E esse foi teu exemplo de mulher, o exemplo de como uma mulher olha para um homem, um relacionamento, como olha para a vida, como olha para os filhos. Não que a gente pegue e assimile 100%, porque tem coisas, por exemplo, que eu acredito, que eu vejo, uma visão que eu tenho, que eu sei que meus pais não têm. Não foram eles que me ensinaram. Eu já nasci com certas visões. Mas muitas coisas a gente crença, a gente compra, né? Desse pai, dessa mãe, desses ancestrais, dessas famílias. Sim, vem coisas que vem vindo. E o que vem vindo como destino, quando chega em nós, nós temos a oportunidade de quebrar esse ciclo de repetições e nos libertar disso. Né? Então, esse é o convite. Libertar, mas não tente libertar as pessoas da família. Liberte você, que não tem como mudar ninguém, não é? E qual é o detalhe aqui para fazer isso, de libertar? Eu preciso ver onde eu estou preso. E para ver onde eu estou preso, eu vou ter que me deparar com certas situações. Eu já escutando um vídeo do Carpineggiar, ele botou assim, né? No final da palestra, abriu para perguntas e perguntaram, mas então, ela contou a história, né? Que ela foi deixada numa caixa de sapatos, foi abandonada pelos pais, né? Foi rejeitada. E então, que ela, né, deixada no hospital e que ela tinha, então, essa dor, né, com ela. E aí, ele falou para ela assim, pois é, você foi rejeitada uma vez para não ser rejeitada todos os dias da sua vida. Assim, você teve oportunidades aqui com uma família, com um filho, e de ter sido amada, né? E conhecer o amor. E aí eu botei nos comentários. E o que você teria a dizer para as pessoas que foram tentadas, foi tentado, as mães tentaram abortar, mas não conseguiram abortar, ou pensaram em abortar, mas pela religião, deixa eu fazer isso, eu vou para o inferno, outras coisas mais, decidiram não fazer, mas a vontade era essa, ou seja, a criança, o filho sentiu essa sensação, e aí esse aborto não aconteceu, mas elas foram indesejadas, elas se sentiram como um erro. É errado eu existir. Mas isso é informação da mãe, assim funciona, né, todo o mecanismo de informações do bebê. Então, essa mensagem que passou. E como fica essa pessoa, então? Esse filho que nasceu de alguém que considera ele um erro e fica convivendo todos os dias tendo que olhar para ele, tendo que fazer ele sobreviver. Qual é a energia que está nesse relacionamento, entende? E aí a rejeição acontece todos os dias. Então, foi isso que eu perguntei, né? O que dizer para uma pessoa, então, que não foi dada a adoção e que não foi desejada e que sofreu a rejeição todos os dias. Então, eu encerro esse vídeo aqui e peço que você deixe no comentário o que você diria para essa pessoa. E o que mais você sentir no seu coração de comentar. Então, um feliz dia de libertação de traumas, de dores entre mães e filhos, principalmente entre filhos e suas mães, porque é o filho que precisa resolver isso. A mãe fez o que tinha que fazer, já está feito, não tem como voltar atrás. Agora é você, filho, que precisa organizar isso dentro de você, no seu coração, para você se libertar e seguir sua vida, com uma vida fluida, uma vida flor, próspera e livre. É o que eu te desejo. Se gostou, se fez sentido, curte aqui para esse vídeo chegar para mais pessoas, compartilha se sentir no seu coração e que precisa escutar isso aqui que nós estamos conversando hoje. E me deixa saber se esse tipo de assunto lhe interessa, o que mais você gostaria de saber para eu trazer mais conteúdos, porque a minha intenção aqui é te ver livre e feliz. E o que eu puder fazer para contribuir com a sua liberdade, sua prosperidade, e que você conheça o amor, experimente o amor na sua vida, e consiga realmente escolher o amor sem ter medo de amar, eu farei.
pode contar comigo. Beijo no teu coração e um lindo dia, porque você é suficiente. Vou deixar aqui a dica, então. Antes de dormir, ao acordar, repita: eu sou quem eu sou e é suficiente. Eu sou quem eu sou e isto é suficiente. Eu sou quem eu sou e isto é suficiente. Se eu existo, está certo eu existir. Porque a existência já diz que não tem como não existir. Pelo próprio conceito, não existe não existência. Tudo que está, existe. Então, você existe e está certo você existir, porque senão Deus, o Todo-Poderoso, Amoroso, Sábio, Onipotente, Onisciente, teria cometido um erro. Então, você não é um erro, você existe e está certo em existir. E quando alguém existe, criado por esta força maior divina, sábia, amorosa, potente, tem algo a contribuir, porque vai ter esses mesmos atributos, né, dessa fonte. E quando alguém tem algo a distribuir, é porque tem alguém a receber. Então, perceba o seu valor de simplesmente existir. Você já tem valor porque existe. E eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui, porque você está colaborando para que haja mais amor aqui entre nós hoje. Porque onde você está, a alegria está, o amor está. Eu digo você, o ser, este ser infinito que está aí, mesmo que você ainda não esteja vendo ele. E se você já viu e já sabe que existe, deixe ele se expressar. Porque a expressão dele é a expressão do entusiasmo, é a expressão de um com a vida. E essa expressão, ela vai chegar e tocar outros corações. Aqueles corações que precisam dessa tua expressão de ser. Porque você existe e tem valor. Beijo teu coração. E nessa tua linda alma. Luz e liberdade. Amor e prosperidade.